Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui no nosso 21º vídeo da série Devocional Diário. Você está no Conversa Franca com o evangelista Lucas. E nós estamos aqui nesse lugar muito lindo e este é o encerramento desta campanha que nós fizemos de oração às 2 horas da madrugada e às 7 horas da manhã e também este período de 21 dias de jejum em favor da nossa vida espiritual, da nossa família e que nós possamos nos fortalecer em Cristo. E eu tenho uma palavra de Deus especial ao seu coração nesta terça-feira, tá bom? Dia 4 de agosto, para que você seja restaurado, alicerçado, alimentado pela palavra de Deus. E eu creio que você e a sua casa, se você assim seguir os passos de Deus, do Espírito Santo do Senhor para a sua vida, você não será mais o mesmo. A sua casa não será mais a mesma. A sua vida espiritual não será mais a mesma, pois o Espírito de Deus vai passar não só a fazer morada, mas como se manifestar em você e através de você. Nesta terça-feira, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, e nós vamos falar sobre o tempo onde Deus convoca Abraão a levar Isaque ao Monte Moriá e oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus chama Abraão e leva ele até o Monte Moriá e pede o seu filho Isaque, o seu único filho, em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Agora, por que Deus faz isso com Abraão? Deus chama Abraão ao Monte Moriá com um objetivo. E nós vamos descobrir neste vídeo quais são os objetivos que Deus leva Abraão ao Monte Moriá. Deus leva Abraão ao Monte Moriá com alguns objetivos. Você vai entender que quando Abraão recebe este presente da parte de Deus, que é o seu filho Isaque, Abraão sempre foi um homem de sacrifícios, de holocaustos, de adorar ao Senhor através dos sacrifícios, das oferendas. E era uma prática de adorar ao Senhor, de pedir perdão dos pecados, de cultuar a Deus na sua época. E por que Abraão então sobe ao Monte Moriá para entregar o seu filho? Por que Deus exige isso? Porque a partir do momento em que Deus entrega Isaque, Deus dá de presente Isaque para Abraão, uma das coisas que ele deixou de fazer foi adorar o Senhor. Abraão agora não sacrifica mais a Deus. Abraão começa agora a dar banquetes, dar festas, festejar, se alegrar, mas esqueceu-se do seu compromisso com Deus de ser um adorador, de ser uma pessoa de comunhão com o Senhor. Veja bem, o interesse nosso aqui não é hoje dizer para você que você não pode festejar. O interesse nosso não é dizer para você que você não pode se alegrar com as bênçãos do Senhor, não. O nosso objetivo através deste texto é dizer para você que você não pode se esquecer da benevolência de Deus. Você não pode se esquecer do cuidado de Deus para com a sua vida. Você pode festejar? Pode. Você pode se alegrar? Pode. Você pode comemorar? Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. O que você não deve é deixar de adorar ao Senhor, de ser grato ao Senhor pelos seus benefícios. Em tudo nós devemos louvar ao Senhor. Na morte e na vida, na doença e na saúde, na prosperidade, mas também nos momentos de crise. Mas quando nós estamos tristes, quando nós estamos em crise, quando nós estamos enfermos, quando a morte, quando tudo isso acontece, quando as situações adversas da vida nos abraçam, o que nós fazemos? Nós corremos para o Senhor. E quando nós recebemos o favor de Deus, nós passamos a festejar e se esquecer dos seus benefícios. E Abraão foi convocado pelo Senhor para o Monte Moriá porque ele deixou de adorar ao Senhor. Não porque ele festejou, mas porque ele deixou de ser um homem grato ao Senhor pelos seus benefícios. No capítulo de número 21 e verso de número 27, você vai ver que Abraão firmou um relacionamento com um filisteu chamado Abimeleque e deu a ele ovelhas, bois, cordeiros, dos sacrifícios como parte do acordo. Ele fez um acordo com alguém
e ele não consultou o Senhor. Ele fez um acordo com alguém, invertendo as prioridades. Fez um acordo com alguém, fez uma aliança com alguém com prioridades invertidas. Fez aliança com alguém que não estava lhe trazendo benefício, estava lhe prejudicando, iria lhe prejudicar novamente, ou ia lhe prejudicar outrora. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nem todas as pessoas que nos cercam, nem todas as pessoas que se aproximam de você são dignas de você fazer uma aliança com elas. Precisamos fazer alianças com a qual Deus determina que sejam feitas. Precisamos fazer alianças, precisamos estar de acordo com pessoas que estejam de acordo com a palavra de Deus. E entenda que todas as vezes que você firmar um relacionamento, uma aliança, uma comunhão com alguém que não lhe trará benefício, isto vai lhe trazer um prejuízo enorme. Como isso, Lucas? Vamos a um texto, vamos a uma história. A Bíblia nos fala de um homem chamado Sansão. Sabe o que ele fez? Ele firmou uma aliança, firmou compromisso, firmou um acordo com alguém que destruiu o propósito de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você fizer um acordo sem consultar ao Senhor, todas as vezes que você fizer uma aliança com alguém, com princípios errados, você verá a destruição batendo à sua porta. Mesmo quando você fizer algum acordo com alguém que é seu conhecido, que é seu amigo, mas o propósito for errado, você verá destruição batendo à sua porta. Mas como isso, Lucas? Lembre-se de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles fizeram um acordo e mentiram diante de Pedro. E a Bíblia diz que o resultado foi a morte. Por quê? Porque os propósitos, os princípios daquele acordo eram princípios errados, eram princípios que não agradavam ao Senhor. Lembre-se, todas as vezes que você deixar de fazer acordos que agradem ao Senhor, você sofrerá as consequências. Este conselho, neste lugar tão bonito, neste dia tão lindo para você, é para que você seja abençoado. Se você deseja crescer na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua família, nos seus negócios, faça acordo e envolva o Senhor neles. Mas faça acordo com propósitos positivos e propósitos que glorifiquem ao nome do Senhor. Terceiro ponto, que Abraão cometeu um erro muito grande. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis 21 e 33, que Abraão plantou bosques e esqueceu da prática de fazer altar. O que é fazer altar? O altar de sacrifício era um altar onde oferecia-se um animal em sacrifício ao Senhor, em sacrifício vivo, queimava-se o altar e oferecia um sacrifício ao Senhor pelo perdão dos pecados, pela prática de adoração. Quando Isaac nasceu, quando Abraão recebeu o que ele tanto esperava de Deus, a Bíblia diz que Abraão deixou de fazer altares. O que isso retrata? Ele deixou de manter uma vida de comunhão com o Senhor. Ele deixou de fazer a manutenção na sua vida espiritual. Aí está o perigo. O perigo não está em plantar árvores. O perigo não está em plantar bosques. O perigo não está em festejar. O perigo está em deixar de fazer a manutenção da sua vida espiritual. O altar fala de oração. O altar fala de comunhão com o Senhor. O altar fala de compromisso com o Senhor. O altar fala de relacionamento com Deus. É impossível conhecer os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida, se eu não tiver relacionamento com o Senhor. É impossível conhecer o que Deus tem para mim se eu não ouvi-lo diante dos meus momentos de oração e súplica. É impossível sentir a sua graça, o seu perdão, a magnitude do seu poder agindo em mim, se eu não passo momentos de prazer observando a sua palavra, meditando na sua lei, com os meus joelhos dobrados, ouvindo a sua voz, clamando ao Senhor. Isto é altar, é estar em comunhão com o Senhor, permanecer em comunhão. Deus chama Abraão a Moriá, para lembrar a ele que ele havia deixado de fazer a manutenção na sua vida espiritual. Ele se preocupa agora com o filho, com a criação do filho, com o presente que Deus havia lhe dado, com o cuidado, com a criação. Mas ele se esquece de que a coisa mais importante na vida dele, do seu filho, da sua esposa, da sua família, era a presença de Deus, cultivada através do altar. Uma vida de sacrifício,
uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. É o que vai fazer o altar estar sempre aceso. A Bíblia nos ensina que devemos estar sempre em comunhão com o Senhor. Manter o altar na sua casa em pé fala de construção de relacionamento. Entenda-se que quando o profeta chega diante do altar, a Bíblia diz que os profetas de Baal haviam oferecido sacrifícios, se cortaram e clamaram e choraram e fizeram o possível para que o Deus deles respondesse o sacrifício, né? Mas a Bíblia diz que quando chega a vez do profeta, a primeira coisa que ele faz é desmontar o altar e organizar as pedras, colocar tudo em ordem. Fala de reconstrução, de construção de relacionamento, colocar as coisas no seu devido lugar. Isso é altar, que cada um assuma a sua responsabilidade, que cada um saiba o seu objetivo neste relacionamento pessoal com o Senhor, e você verá a mão de Deus agindo em favor da sua casa. Deus chama Abraão a Moriá, porque Deus estava requerendo aquilo que ele mesmo havia dado a Abraão. Por quê? Pela falta de manutenção naquilo que Deus havia lhe dado, no presente que Deus havia dado a Abraão. Deus havia dado um presente, Abraão não poderia ser pai, e Sara já havia passado da idade, era impossível, era algo fora do comum, fora do normal. Mas Deus concedeu a este casal uma bênção muito grande, ser o pai de toda a nação, ser o pai de uma grande geração. Mas para que isso acontecesse, era necessário fazer a manutenção espiritual da sua casa. Durante esta pandemia, durante esses dias que nós estamos aí, vivenciando algo novo, algo diferente para as nossas vidas, mais tempo em casa, mais tempo com a família, menos tempo para ir à igreja, com mais restrições para ir em qualquer lugar. Mas, durante este período que nós estamos aí, sufocados por esta pandemia que atingiu o mundo inteiro, como tem sido o seu relacionamento? Como tem sido a manutenção da sua vida espiritual com o Senhor? Como tem sido a manutenção da sua família? Como tem sido a manutenção do seu casamento, do seu relacionamento com os seus filhos? Ou você não vê a hora que as aulas voltem ao normal para você ter o seu filho na escola? Ou você não vê a hora que o escritório da sua esposa comece a atender e ela vá e passe 8 horas do seu dia trabalhando? Que vocês não se suportam mais em casa, que os pais não suportam mais os filhos não suportam mais os pais, os relacionamentos estão se desgastando. Enquanto antes nós clamávamos porque nos faltava tempo para estar com a família, hoje nós estamos querendo negociar este tempo. Por qual motivo o Senhor terá que chamar você a Moriá? Por qual motivo que o Senhor terá que lhe convocar a Moriá? Pela falta de manutenção na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. É tempo de comunhão com o Senhor. É tempo de levar o altar de sacrifício ao Senhor como um momento sério na nossa vida. É tempo de meditação na sua palavra. É tempo de conhecer a verdade e ser liberto por ela daquilo que nos aprisiona esse mundo. Deus convoca Abraão a Moriá para ele se lembrar e reaprender a lição esquecida depois da bênção. A vida de altar precisa continuar. Geralmente quando ganhamos algo, geralmente quando nós conquistamos alguma coisa, nós esquecemos da luta em que nós tivemos para alcançar. Nós esquecemos das dificuldades que nos fizeram chegar até ali. E automaticamente, por esquecer desses princípios, nós mudamos. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Porém, nós precisamos aprender que as bênçãos de Deus não vêm para nos tornar diferentes, vêm para nos tornar melhores. Melhor em um relacionamento com o Senhor. Melhor em relação com a nossa família. Melhor em relação com o nosso próximo. Precisamos entender que Deus nos chama para uma vocação. Ter um relacionamento com Ele, adorar ao Senhor e ser servo. Ganhar almas para o Senhor, uma vida de compromisso com Ele. Deus chama Abraão ao Moriá, pela falta de manutenção na sua vida espiritual. Nós precisamos aprender que esta lição do Moriá, nós encontramos 3 motivos que nós aprendemos com ela. Deus chama Abraão a Moriá com a necessidade de resgatar o seu primeiro amor. Ele havia esquecido isso. Havia esquecido uma vida de comunhão com Deus. O pai da fé havia deixado da prática de altar.
havia se esquecido do seu relacionamento com Deus. Nós somos chamados a moriar quando nós perdemos o relacionamento com Deus. Nós perdemos a nossa visão espiritual. Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Perdemos a prática de levantar altar. Orar já não é mais tão necessário. Ler a palavra de Deus já é algo supérfluo. Nós começamos a evitar esses momentos com Deus. Começamos a nos distanciar e encontramos vários motivos de desculpa para não estar assim. E é nesse exato momento que Deus vai nos chamar ao moriar, para reacender esta chama. E terceiro, quando nós valorizamos a bênção acima do abençoador, quando nós invertemos as prioridades, quando aquilo que Deus nos dá já é mais importante daquilo que Deus é, quando nós valorizamos mais aquele presente que nós recebemos, aquilo que nós conquistamos, a posição em que nós angariamos, e se esquecemos de quem nos levou até lá, de quem nos deu, de quem nos manteve enquanto nós estávamos lutando para alcançar esta posição e este objetivo. Deus nos chama a moriar quando nós invertemos as prioridades. Que nesta terça-feira, este final de 21 dias, que a sua vida seja mudada, que a sua vida seja diferente, que o temor ao Senhor seja o princípio de todas as coisas na sua vida, que estes 21 dias de oração, de jejum, de prática da palavra de Deus ensine você que não são somente 21 dias, mas são uma vida inteira construindo altares, buscando o primeiro amor e cuidando para que as nossas prioridades não sejam invertidas. Deus ainda precisa ser o centro de todas as coisas. Compartilhe, comente, divulgue esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e semana que vem, na próxima segunda-feira, nós estaremos lançando o devocional semanal. Todas as segundas, uma palavra de Deus ao seu coração para você degustar a semana inteira com você e com a sua família. Um grande abraço para você, para sua casa, que a bênção de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus, amém.